Graça e paz, amada igreja, aqueles também que assistem a essa mensagem nos nossos canais, o Facebook, o YouTube, que a graça do Senhor seja com todos. Acompanhe lá no Instagram da igreja as fotos do culto, das programações, daquilo que Deus tem feito também. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 1 em diante. Romanos capítulo 5, verso 1 em diante. Carta de Paulo aos Romanos, uma carta totalmente doutrinária, totalmente desafiadora, totalmente de ensino de Paulo à igreja de Roma. Nós vamos compartilhar dela nessa noite com a graça do Senhor. Romanos capítulo 5, verso 1 em diante. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus, verso 1 em diante. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Até aí, meu amado, feche seus olhos no seu coração. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos pela tua graça, pela tua palavra, que possamos buscar o teu ensino, a tua verdade nessa noite. Deus, que neste momento o velho homem se cale, que somente teu Santo Espírito fale aos nossos corações aquilo que precisamos, que necessitamos ouvir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, eu quero pensar com você nessa noite sobre o seguinte tema: é preciso continuar. É preciso continuar. Sobre isso que eu quero pensar com você dentro desse texto que nós acabamos de ler. Meu amado, quando nós olhamos para o livro de Romanos, para a carta de Romanos, Paulo vem trazendo uma série de doutrinas sobre justificação, santificação, a harmatologia, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação. Paulo vem abordando o dogma eclesiástico dentro de Romanos, ao fim de instruir a igreja, de orientar a igreja sobre as doutrinas fundamentais da fé cristã. E quando Paulo então ele está trazendo sobre a justificação no capítulo 4 de Romanos, onde ele fala e usa a figura de Abraão para demonstrar a justificação de Cristo, a justificação de Deus sobre a vida de Abraão, sobre a vida dele, mostrando como ele foi justificado, como ele foi perdoado, quando ele se tornou justo diante do Senhor. E aí então chega no capítulo 5 de Romanos, Paulo vai continuar esse assunto sobre a justificação, mas agora ele não somente vai continuar esse assunto sobre a justificação, mas ele vai apontar para Cristo. Ele vai dizer: olha, Abraão foi justificado diante de Deus, encontrou graça, encontrou perdão, encontrou justificação diante do Senhor, mas agora ele vai apontar para Cristo, e ele vai fazer um paralelo entre Adão e Cristo, mostrando que através de o pecado alentou o mundo, através de Adão todo o pecado passou à raça humana, e através de Cristo o perdão, a graça de Deus alcançou ou se manteve salvador a todos os homens. Paulo vai fazer esse paralelo em Romanos capítulo 5, e aqui nós vamos olhar um pouquinho sobre isso. Eu vou pedir para baixar um pouquinho o microfone, por gentileza. Aqui capítulo 5, verso 1, nos diz assim: justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero salientar aqui esses justificados. Paulo ele começa dizendo: olha, nós fomos justificados, nós nos tornamos justos. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, não há como, não há outra forma, não há outro meio de nós nos tornarmos ou passarmos a ser justos, senão por Cristo. Paulo ele vai trazer aqui um ensinamento primordial, ele vai dizer: olha, nós fomos justificados, nós passamos a ser justos diante de Deus.
Paulo, nos capítulos anteriores de Romanos, ele vai falar sobre a ira de Deus, sobre a ira sobre o pecado, sobre a condenação, sobre aqueles que estavam condenados diante do Senhor. A ira estava sobre eles, a ira de Deus, a ira da condenação estava sobre nós. Mas aí Paulo começa no capítulo 5 dizendo: nós nos tornamos justos, nós passamos a nos tornarmos justos, fomos justificados por Cristo. Meu amado, não tem como um homem caído, um homem pecador, um miserável pecador como nós somos, sermos auto-justificáveis, nos tornarmos justos, justiça, ou nos tornarmos justos diante de Deus. É como se Deus olhasse para nós, mediante a justiça, ou mediante nos tornarmos justos, como Deus olhasse para nós e dizesse: olha, não encontro nele nada que o condene mais. Nós nos tornamos justos, porque antes disso, Deus olhava para nós, aí a sua ira pairava sobre nós, a ira de condenação eterna. Nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, porque a ira de Deus pairava sobre nós por conta do pecado. Mas quando nós passamos a nos tornarmos justos, por causa da obra salvadora de Cristo, e nós vamos abordar um pouquinho disso, como nós nos passamos a nos tornarmos justos diante de Deus, Ele olha para nós agora e vê o sangue de Cristo sobre nós. Ele diz: esses agora são justos, eles foram justificados, não há nada mais que os condene ao inferno, não há nada mais que os lance no lago de fogo, porque eles se passaram, eles se tornaram justos. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós entendemos claramente e vemos que não há como nós, obrigado irmão, como nós nos tornarmos autojustificáveis. Qualquer ato, qualquer coisa que nós fizéssemos para nos tornarmos justos, nós não conseguiríamos, não teríamos mérito algum. A palavra do Senhor em Romanos capítulo 3 nos diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém diante do Senhor é justo. Nós nos tornamos justificados por meio de Cristo. Cristo nos fez justos, Cristo nos tornou justos, e Paulo então vai dizer: olha, justificados, e aí ele diz: pois, mediante a fé. Ele vai dizer: olha, há um elo de ligação aqui, há algo fundamental na vida do cristão. Nós só podemos nos tornarmos justos por meio da fé, na fé em Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, a salvação vem pelo ouvir a palavra do Senhor, e isso é preciso crer nela por meio da fé. Nós nos tornamos justos, Paulo está dizendo, nós nos tornamos justos aqui mediante a fé em Cristo, por meio da fé. A justificação, ela vem somente por conta de Cristo, somente por Cristo se oferecer e tomar o nosso lugar. E quando nós cremos nisso, que Cristo se tornou em condenação em nosso lugar, nós entendemos e vemos que por meio da fé, ou mediante a fé, o ato justificador de Cristo se estendeu por nós, se estendeu a nós, e nós cremos nisso. Por isso nós nos tornamos justos. Por isso que Paulo faz essa ligação. Nós nos tornamos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. E tem mais, olha o que nos diz aí: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso, Paulo vai dizer: olha, nós temos paz com Deus, pelo ato de justificar, nós temos paz com Deus. Essa palavra paz aqui, no grego, ela é a palavra eirene. Aqui aparece, aqui é uma tradução à vinda do shalom do hebraico. A Septuaginta traz isso como eirene, ou seja, aquela paz, aquela traz o sentido de harmonia, de unidade, de ordem, de repouso. Paulo ele vai dizer: olha, por meio da justificação, mediante a fé em Cristo, por meio desse ato, nós nos tornamos diante do Senhor em harmonia, em unidade, em ordem e repouso diante de Cristo. Aqueles que foram justificados e estão reconciliados com Deus, gozam dessa harmonia, dessa ordem, desse repouso e dessa unidade com Deus. Nós precisamos entender isso. Por meio da fé que nós fomos justificados por Deus, nós alcançamos a justificação, nós obtemos a paz com Deus. E essa paz aqui que Paulo se refere nesse verso, ela é uma paz condicional.
ela é condição, ela é posicional, aliás, ela é posicional, ela é uma posição diante do Senhor. A paz com Deus, ela é posicional, algo que ninguém pode tirar, porque a partir da justificação, a partir do ato de se tornar justo diante do Senhor, a partir desse ato, nós obtemos a paz com Deus, essa harmonia, esse livre acesso agora à presença de Deus. Entende, meu amado? O ato de nós nos tornarmos justos diante do Senhor nos trouxe essa paz com Deus, essa posição, esse ato posicional, essa paz que nos dá uma harmonia, uma ordem, uma unidade diante do Senhor, para que nós possamos seguir, para que nós possamos entender isso. Para que nós possamos, meu amado, continuar, nós precisamos entender essa justificação, nós precisamos entender esse ato justificador de Deus para conosco, mesmo sem nós merecermos, mesmo sem nós sermos dignos disso, o Senhor estendeu a sua justificação, a sua justiça a nós, nos tornou justos. Mas uma coisa a mais, que nós precisamos compreender, que para nós continuarmos, nós precisamos entender a glória de Deus neste texto. Nós precisamos olhar para esse texto e ver que Paulo se refere também à glória do Senhor. Diz o verso 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Quando Paulo acaba o primeiro versículo e começa o segundo, ele coloca Cristo no seu devido lugar, o centro. Paulo está dizendo: olha, nós obtivemos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo a paz com Deus, através de Cristo Jesus. E aí ele diz no verso 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Paulo está dizendo: olha, por meio de Cristo Jesus nós obtivemos a paz com Deus, e por meio de Cristo Jesus nós obtivemos acesso ao Pai. Entende como Paulo coloca Cristo no centro? Não tem como fugir disso. Não é o que eu quero, o que desejo, é o Senhor no centro. Nós só podemos obter paz diante do Senhor, ou sermos justificados diante do Senhor, ou termos acesso ao Pai por meio de Cristo. Fora disso não tem como. Fora do Senhor não há salvação, não há como ter acesso ao Pai, não há como ser justificado se não for por meio de Cristo Jesus. E Paulo deixa bem claro isso. Ele bota o Senhor no centro e diz: meu amado, não tem como fugir disso. Se você é justificado, se você tem paz com Deus, se você tem livre acesso ao Pai, é por meio de Cristo Jesus. Ele está no centro, Ele é o centro e sempre será o centro. Muitas vezes as pessoas querem colocar o eu como centro da minha vontade, do meu querer, eu conduzo a minha vida, mas não é. Paulo diz: Deus, Cristo é o centro e sempre será o centro. Se não for por meio de Cristo, não há acesso ao Pai, não há paz com Deus, não há justificação. Ele é o centro. Então Paulo coloca o Senhor no centro e diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Olha que maravilha. E meu amado, quando nós olhamos para esse acesso ao Pai, é justamente o véu se rasgando, de cima a baixo. Como nós vemos na crucificação, o véu que separava o santo dos santos, do santo lugar, o véu que tinha no tabernáculo foi rasgado por meio de Cristo. Nenhum outro pôde assim fazer, porque qualquer um que ousasse entrar no santo dos santos era fumegado pela glória de Deus. Somente o Senhor pôde rasgar o véu, dizendo: o acesso agora está livre ao Pai. E meu amado, olha que coisa maravilhosa. Esse acesso vem mediante Cristo. João 10, 7 e 8 nos diz: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. João 14, 6 nos diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu amado, livre acesso é por meio somente de Cristo. Não tem como nós chegarmos a Deus se não for por meio de Cristo Jesus, se não for por meio de Cristo, o Senhor. Paulo vem salientando isso. E ao mais, esse livre acesso também é o Espírito que nos confere esse acesso. Efésios 2,18 nos diz: porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. O Espírito Santo nos leva até lá.
E coisa maravilhosa, meu amado, de nós podermos nos achegar a Deus, de nós podermos falar com o Senhor, de nós podermos nos colocar diante do Senhor, e o Espírito Santo nos levar até lá, na presença do Senhor, constantemente. Nós temos livre acesso ao Pai, por meio de Cristo, por meio do Senhor Salvador. E meu amado, esse acesso ao Pai, ele só é possível, só pode ser concretizado após a reconciliação de Deus com os homens. O texto que nós lemos no começo do culto diz, verso 11, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós só podemos ter livre acesso após a reconciliação de Deus com os homens. Olha o que nos diz em Colossenses capítulo 1, verso 21 e 22. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santo, inculpáveis e irrepreensíveis. Meu amado, entende essa verdade? Nós fomos reconciliados com Deus, nós estávamos separados do Senhor, nós estávamos longe do Senhor, em caminhos opostos. O pecado nos levava a passos largos para a morte eterna, mas por meio de Cristo nós fomos reconciliados com Ele. Eu vou ler novamente primeiro a Colossenses capítulo 1, verso 21 e 22, que eu acho maravilhoso esse texto. Olha o que nos diz. E a vós outros também, que outrora no passado eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Olha o que Paulo chama aqueles irmãozinhos tão preciosos da igreja, de malignos. Diz, olha vocês, nós éramos malignos, as nossas obras eram más. Entende, meu amado, a verdade ou a complexidade, o ensino de Paulo aqui. Paulo ele não veio para dizer, meu amado queridinho, suas obras eram boas, mas não era o suficiente. Não, Paulo não veio passar a mão na cabeça de crente. Paulo veio dizer, as nossas obras eram malignas, eram do mal, eram de fato conduzidas e guiadas por Satanás. Mas aí olha que o verso continua, o verso 22 nos diz, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se as obras da carne, se as obras do maligno eram grandes sobre sua vida, sobre nossa vida, as obras do Espírito, as obras de reconciliação de Deus, se tornaram ainda maiores, nos reconciliando com Ele, uma transformação de vida. Nós fomos reconciliados com o Senhor, e por sermos reconciliados agora, nós podemos nos achegar ao Senhor, ao Deus Pai, livre acesso, por meio de Cristo Jesus. Nós fomos reconciliados com Cristo, e meu amado, por conta desse acesso, segue-se em todas as bênçãos espirituais sobre nossa vida. Hebreus capítulo 4, verso 16 nos diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meu amado, que maravilha. O autor vai dizer, olha, nós temos livre acesso ao Deus Pai agora, e por conta desse livre acesso, nós podemos achegar ao trono de graça, ao Senhor. Nós podemos, livre acesso. Entende essa grandeza? Diante do Senhor nós fomos justificados, nos tornamos justos por meio nosso? Não. Por conta própria? Não. Porque havia algo de bom em nós? Não. Unicamente por meio de Cristo Jesus. E porque Ele nos reconciliou, porque Ele nos justificou, nos deu livre acesso a Deus Pai, e porque temos livre acesso a Deus Pai, nós temos acesso ao seu trono de graça e de glória. Mas olha que Paulo também diz, verso 2 do capítulo 5 de Romanos, pela fé, a mesma fé que Paulo diz, justificados pois mediante a fé,
que nós fomos justificados, nós temos paz com Deus, aqui ele também vai dizer, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Olha que maravilha. Entende, meu amado? O Senhor não somente nos justificou, Ele não somente nos salvou, não somente nos reconciliou com Deus, não somente nos deu livre acesso ao Pai, mas Ele nos firmou na sua graça. Nós estamos firmados diante da sua graça. Ninguém pode tirar, porque a graça pertence a Ele, a graça é dele. Entende, meu amado? Não é mérito seu, não há nada que você possa fazer, não é mérito nosso. É unicamente pela graça dele que nós estamos firmados, andando, caminhando a cada dia. A cada novo dia que se levanta, é por causa da graça de Deus, é por causa da misericórdia do Senhor, porque a graça de Deus é abundante sobre a sua vida. Porque a palavra do Senhor diz, onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça foi muito maior. O perdão de Deus, o favor em Deus te oferecer aquilo que você não merecia, aquilo que nós não merecíamos, foi muito maior. Estamos firmados na graça de Deus, estamos firmes em Cristo, e nos diz ainda o verso, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Paulo diz, olha, nós temos livre acesso a Deus Pai, nós estamos firmados na graça, e o que nos mantém cada vez mais firmes e desejosos em cultuar ao Senhor e adorar o Senhor, é a esperança da glória sendo manifestada, salvadora em nós. Entende? A concretização da obra remidora, salvadora, transformadora de Deus, é a sua glória, é a sua presença. Meu amado, nós fomos tirados do império das trevas, estamos num processo de santificação, e a concretização é a presença do Deus Pai. Vinde, pode entrar, eu estava lhes aguardando, porque foste fiéis no pouco, será fiel no muito. Entre para o gozo eterno que estava lhes aguardando. Não é assim que o Senhor nos ensina? Eu vou, e quando vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A viva esperança é a presença dEle. O que nós estamos passando aqui, ou vivemos aqui, é apenas um anseio pela presença dEle. Meu amado, o Senhor nos deu livre acesso ao Deus Pai, nos firmou na sua graça. Agora a viva esperança da glória de Deus precisa estar ardendo em nossos corações. Para nós continuarmos, nós precisamos entender a justificação, nós precisamos entender a glória de Deus, nós precisamos entender a esperança por meio de Cristo. Olha o que nos diz o verso 3, que maravilha. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Paulo, no verso 2, está olhando para cima, uma esperança na glória de Deus. Mas no capítulo 3, Paulo traz a realidade. Ele diz, olha, nosso olhar está na glória de Deus, maravilha. Mas nós não podemos esquecer de onde nós estamos. Nós não podemos esquecer da vida onde nós estamos levando. Que nós estamos aqui ainda, passando por lutas, por tribulações. E Paulo diz, verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Paulo, em Filipenses, ele diz, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo aqui está dizendo, eu aprendi a glorificar, a dar glória ao Senhor no meio da tribulação, no meio da luta, no meio da batalha. Eu aprendi a olhar a esperança da glória de Deus. Paulo diz a mim, é maravilhoso, é incomparável, melhor é morrer, porque morrer é lucro, do que ficar aqui. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou estar batalhando, eu vou estar lutando. Aprendi a me gloriar, a glorificar nas próprias tribulações. E aí ele diz, sabendo que a tribulação produz perseverança. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Se você não passar pela tribulação, você não chega em lugar nenhum. Se não houver aquela tribulação, aquela luta, você não vai crescer.
você não vai chegar em lugar nenhum, você não vai firmar a sua vida, você não vai firmar os seus pés. As árvores precisam dos ventos fortes contra as suas copas, para que elas firmem as suas raízes, para que elas se aprofundem, principalmente quando estão crescendo. Então, meu amado, se o vento está batendo aí na sua copa, significa que você está em crescimento. Porque o momento mais turbulento, o momento que a árvore mais precisa dos ventos, é no momento que ela está crescendo, porque ela está aprofundando as suas raízes. Depois de velho, as suas raízes já estão profundas, já estão afundadas, e aí ela pode só crescer para cima, proporcionar sombra, ar fresco. Mas enquanto ela ainda é novinha, pequenininha, ela precisa dos ventos, para que ela possa se aprofundar. Assim é a nossa vida, meu amado. Se não houver tribulação, se não houver batalha, se não houver dificuldade, se não houver a luta, não há perseverança. Não há como nós passarmos pela experiência de crescimento. Paulo diz, olha, nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, verso 4, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Paulo nos ensina a nos gloriarmos na esperança e na tribulação, porque essas se iniciaram um processo de santificador na nossa vida. Entende, meu amado? Nós fomos justificados em Cristo, temos livre acesso ao Pai, firmados na graça de Deus, esperando a gloriosa presença do Senhor. Mas a tribulação, a perseverança, a experiência e a esperança produzem em nós, ou geram em nós, um processo santificador para quando estivermos na glória. Deus está trabalhando em nossa vida para sermos santificados. Não somos santos ainda e não seremos enquanto estivermos aqui, mas nós estamos passando pelo processo santificador, transformador, restaurador, para estar diante dele. Ou você acha que qualquer um chega lá? Porque você tem 50 anos de igreja, 30 anos de igreja, conhece cantor cristão de cor salteado, conhece os livros da Bíblia de cor salteado, você vai chegar lá e sentar na janelinha? Deus está trabalhando em nossa vida, no processo santificador. Ninguém está apto ainda para chegar lá, entende? Se assim fosse, você não estaria mais aqui. Deus já teria chamado você para a glória. Meu amado, Paulo está dizendo, nós estamos no processo santificador, que termina por produzir esperança. Paulo descreveu um círculo que começou na esperança e terminou na esperança. Paulo ele mostra um círculo aqui que começou na esperança e terminou na esperança. A esperança da glória de Deus e a esperança em perseverar para usufruir da glória de Deus. Entende? Paulo mostra um ciclo tão claro aqui aos nossos olhos. Paulo começa dizendo, olha, o processo santificador começa na esperança da glória, vai passar pela tribulação, vai passar pela perseverança, vai gerar experiência e vai levar você à esperança da glória de Deus. Gloriamo-nos nas tribulações porque elas têm uma orientação escatológica, elas servem aos interesses da esperança. Meu amado, nós nos gloriamos na tribulação, ou nas tribulações, porque elas têm uma orientação escatológica para nossas vidas, elas servem aos interesses da esperança. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, nos diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo ele vem trazendo aqui um boom à igreja de Corinto, e diz, olha, se vocês estão vivendo só para essa vida, vocês estão vivendo uma vida miserável. Se vocês estão vivendo somente para o hoje, vocês estão perdendo a coisa mais valiosa e mais importante. Ele disse, a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque conhecemos a viva esperança, conhecemos o que nos aguarda, sabemos o que nos espera, e nosso olhar está para cá, meu amado, não é assim.
O tempo presente da peregrinação do crente jamais deve ser desvinculado de sua relação com a sequência final, a glória de Deus. Vou ler novamente. O tempo presente da peregrinação do crente jamais deve ser desvinculado da sua relação com a sequência final, a glória de Deus. O crente persevera, não para obter as bênçãos terrestres, mas para esperar a glória eterna. Ele persevera não porque ele quer ser abençoado no final da linha, mas ele quer se encontrar com aquele que o abençoou, que o salvou, que o redimiu, que o justificou, que o permitiu ter livre acesso a Deus Pai. E para nós terminarmos, verso 5, nos diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. O elemento que garante solidez à esperança a ser revelada em nós é o amor de Deus. Não é o nosso amor para com Deus, porque se fosse o nosso amor para com Deus, nós falharíamos, nós não conseguiríamos ter uma esperança sólida, firme, nós vacilaríamos, nossos pés facilmente voltariam para trás, cairíamos na desgraça. Mas o que nos mantém firmes, sólidos na viva esperança é o amor de Deus. O amor que Deus derramou abundantemente. E não somente, olha que nos diz o verso, que maravilha. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Paulo está dizendo, olha, o amor de Deus que nos garante tudo isso, que nos faz passar por tudo isso, que nos mantém firmes, é o amor de Deus que foi derramado em nosso favor pelo Espírito Santo. E não somente isso, Paulo diz, ele foi nos dado, ele foi nos outorgado, ele foi nos garantido, ele foi selado em nossa vida. Nós só podemos perseverar até o final, em meio às tribulações, por causa do Espírito Santo. Olha, meu amado, que coisa maravilhosa. Cristo Jesus nos justificou, nos tornou justos, e por nos tornar justos, nos garantiu acesso a Deus Pai. E por nos garantir acesso a Deus Pai, o próprio Deus derramou do seu amor através do Espírito Santo em nós. A Trindade agindo na sua conversão, na sua salvação, na sua reiteração, em seguir adiante na presença de Cristo. Em todo o tempo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está agindo em nossa vida, cuidando e direcionando. Enquanto o Satanás é só um, Deus age em três formas, de três maneiras distintas, e sendo o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o dono de todas as coisas, o qual Ele nos fortalece, o qual Ele nos sustenta em todo momento. Meu amado, que possamos entender essa verdade. A nossa convicção é base, não está em nenhum ato humano, do começo ao fim. A obra de justificar e de garantir o desfrutar da esperança são obras do próprio Deus, por meio de Cristo Jesus e do Espírito Santo em nós. Que nós possamos entender essa verdade. Nosso único dever é nos gloriarmos em passarmos pelo processo santificador, que começa na esperança da glória de Deus, passa pela tribulação, que irá gerar perseverança, causando experiência e revigorando a esperança do deleite da glória de Deus. É preciso continuar. Diante de tudo isso, por que parar? Diante de tudo isso, por que dizer chega? É preciso continuar, porque o Senhor nos proporciona isso. Eu vou terminar novamente com essa frase, que nos diz, nosso único dever é nos gloriarmos, em passarmos pelo processo santificador, que começa na esperança da glória de Deus, passa pela tribulação, que irá gerar perseverança, causando experiência e revigorando a esperança do deleite da glória de Deus. Que Deus conduza o teu coração. Nós fomos justificados
por meio de Cristo Jesus, nos tornamos justos para termos livre acesso a Deus Pai. E o amor de Deus é derramado em sua vida através do Espírito Santo do Senhor. Que Deus conduza o teu coração. Feche os teus olhos, não o seu coração. Que o Deus de graça e o Senhor de todas as coisas conduza o teu coração e a tua vida, em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos pelo teu cuidado, pedimos a tua direção, pedimos o teu conduzir, que possamos nos manter firmes, aprendendo, ó Deus, a caminhar diante das tribulações, diante dos desafios, a manter viva a esperança de seguir ao Senhor, de servir a Ti em todo momento, entendendo, ó Deus, que essa esperança, que essas tribulações produzirão em nós uma experiência adiante daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, tem para nos mostrar, tem para conduzir as nossas vidas. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos, que os nossos olhos possam estar firmados no Senhor em todo momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu amado.